Então, primeiro eu vou dividir aqui o bolo em 3. Ele tá com 21 de altura. Então, eu vou só marcar aqui esse pontinho que eu vou colocar o início do carrinho para ter uma área maior para colocar o macaquinho em cima. Então, marquei essa altura aqui, eu vou só posicionar aqui 2 palitos para sustentar melhor essa base que eu vou colocar aqui na frente. Eu já fiz mais ou menos uma meia lua, já achatei aqui um pouquinho nessa parte de trás e vou passar uma colinha. Isso aqui é uma colinha de CMC mesmo, faz uma cola bem firme para não ficar escorrendo. E agora eu venho bem aqui na posição aqui no centro e colo, tá bem na altura aqui que eu marquei. Isso aqui vai ser a frente do carrinho. Então eu só vou dar uma acertada aqui, fixar bem para não ficar diferente, para ter realmente a real sensação que isso está saindo do bolo, fazendo toda a volta. Nos pontinhos aqui da lateral, eu vou até afundar aqui e vou colocar também uns faróis para dar mais ainda a realidade aqui, né, do carrinho. Então a gente posiciona os dois na mesma altura. Até eu tive que dar uma mexida aqui porque ele estava descendo, ele estava um pouco pesado. Então eu coloquei mais 2 suportes, um mais ou menos nessa altura aqui em cima e o outro aqui embaixo, para dar mais sustentação, que ele estava escorregando, então para fixar bem, mesmo com a cola é importante ter sempre uma sustentação. Então eu tô aqui só realmente acertando um pouquinho com essa outra estequinha, só para acertar mesmo as pontinhas e alisar um pouco mais, só para tirar um pouquinho a digital. Por enquanto ele tá literalmente a cara da tartaruga ninja, mas isso aqui eu juro que vai virar um carro. Então, vamos botar aqui 2 bolinhas no olho da tartaruga. Então eu fiz aqui uma bola um pouco maior. Para conseguir fazer os dois na mesma medida, eu corto ela ao meio. Então eu consigo, agora que eu só vou acertar o centro para fazer o farolzinho. Então os 2 faróizinhos, passo um pouquinho de cola. Agora virou um sapinho zoiudo, mas na pintura a gente tira toda essa imagem diferente aqui, mas pode também, vai que quer fazer um sapinho, quer fazer um bolo com outro tema, já é também uma estrutura bem semelhante. Bom, marcado aqui, eu só vou posicionar aqui para você entender um pouquinho, que assim eu vou marcar a roda nas laterais e aqui em cima eu vou colocar o númerozinho do carro também. E essa área eu trabalho macaco. Mas antes disso, eu vou começar a marcar as listras aqui em volta. Então, eu vou pegar a fita, antes de tudo, eu vou marcar a distância que eu quero aqui, para ficar igual. Então, eu vou colocar aqui, nesse caso, vou marcar 8 centímetros. Só um leve encostãozinho, só para saber a distância. A mesma coisa aqui pro outro lado. Então, marcar aqui. Então, nessa marcação, a mesma coisa eu sigo aqui em cima, retinho aqui. Faço só uma leve pontinha. Do outro lado também. A gente verifica aqui em cima. E aí eu coloco a máscara da fita. Por garantia, eu vou até colocar um pouquinho na base também, para não correr risco de deixar escapar. E aqui eu vou medir a largura do pincel. Então, ele tem quase 3 centímetros, eu vou botar 2,5 centímetros por garantia. E aí eu dou a distância para fazer o outro lado da margem. Então, vou marcar aqui 2,5 centímetros, a mesma coisa aqui em cima. Do outro lado, a mesma coisa. É muito importante que a fita fique bem firme em toda essa área aqui, que é onde vai ser pintado. O outro lado não tem tanta necessidade, mas aqui é muito importante que a máscara fique bem certinha para a gente poder ter uma visão bem retinha da fita. Então aqui a fita bem coladinha, então dos 2 lados com a fita bem coladinha, eu vou riscar aqui o primeiro traço e vou fazer bem aquarelado, tá? Bem lavado mesmo. Então começando aqui, olha, repara
que eu tô fazendo um movimento aqui de cima para baixo, sempre contínuo. Vou fazer do outro lado também. Se eu paro no meio, olha o que que acontece. Então, é importante fazer sempre na mesma velocidade até o fim. E agora eu vou tirar a máscara. Esse aqui borrou um pouquinho essa lateral, tá vendo? Eu não fixei tão bem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho limpo com água e vou tirar só essa rebarbinha aqui. Seca um pouquinho o pincel para tirar o excesso. Ó, tá vendo? Dá para limpar bem, fica direitinho. Então, caso aconteça algo do gênero, não se desespere. Vou fazer do outro lado aqui também. Então, eu vou fazer a marcação da fita do lado. Aqui já tá seco. Então, vou dar um espacinho aqui menor até, um espacinho de 1,5. E como a outra soltou, eu vou fazer o teste com outra fita. Então, aqui eu vou colocar bem na medidinha e pro lado de cá novamente 2,5 centímetros. Aqui novamente borrou só um pouquinho, mas é bem mais fácil tirar. De novo, molha um pouquinho a ponta do pincel e tira. Mas procura colar bem a fita, tá? É que realmente essa minha fita hoje não tá ajudando. E agora eu vou marcar uma linha na horizontal. Então, vou marcar a altura novamente. Botar aqui, começando inclusive dessa área daqui, como se estivesse passando por trás. E vou marcar todas, começando com 8 centímetros. Bom, então agora começar aqui a pintar o carrinho, tomando bastante cuidado para não sujar o bolo, né? Agora eu vou começar a marcar o rostinho do macaco. Então eu vou dar uma área aqui do pescoço. Então aqui, essa área aqui, eu vou marcar o rostinho, até para botar também um volante aqui na frente. E agora aqui pro centro, eu vou clarear um pouquinho esse marrom, para fazer realmente a parte do rostinho dele. Então, tô acrescentando branco nessa parte central. Normalmente eu vou com a cor clara para depois o escuro. Nesse caso aqui eu vim primeiro com o escuro para depois clarear com o branco. E aqui eu não quero uma cor chapada, eu quero mesmo essas manchinhas para fazer o efeito da aquarela, tá? Para fazer um efeito mais infantil. Por isso que o carrinho eu também não fiz na cor vermelha, eu quis pintar para não ficar aquela cor toda certinha. Agora eu venho com a golinha dele e depois eu venho também com as mãozinhas no volante. O volante vai ser a última parte aqui na frente. Eu, por enquanto, eu só tô queimando o fundo, só tô fazendo a marcação de fundo e depois eu venho com as sombras. Então agora, com um toque de preto e marrom, eu vou começar a fazer as sombras aqui embaixo. Olha, eu só tô esfumando a sombrinha que eu marquei, só para ele não ficar muito chapado. Tá dando para reparar? Essa sombra faz toda a diferença. E aqui na gola eu também vou dar uns risquinhos para fazer a marcação das preguinhas, para dar um efeito também mais de roupa. E depois eu faço uma sombrinha também. E nessa área aqui embaixo do pescoço, quanto mais eu escurecer, melhor, porque vai dar mais sensação de sombra. E nessa área aqui tá fazendo a dobrinha, eu clareio um pouco para isso subir e a parte de baixo ficar realmente mais escura. Então tudo que eu quero evidenciar, eu tô dando um toquezinho de branco. Agora eu vou fazer aqui a marcação do volante. Então, o volante vem aqui por cima da roupa. E agora eu vou marcar o bracinho dele saindo aqui por baixo da roupa e encontrando o volante. Marquei a sombra, agora eu só vou dar aquela batidinha para diluir, para não ficar marcado demais. E agora marcar o contorno também dessa gola, né? Agora fazer o contorno aqui do rostinho dele. Sempre lembrando de segurar a mão para ter mais precisão. Mas eu só vou marcar a parte externa, tá? A parte interna eu não vou marcar, não. Já vou colocar logo o olho e o narizinho dele para depois marcar o restante. Então agora só fazendo os acabamentos finais. Tanto as orelhinhas quanto a coroa eu fiz rapidinho porque era só uma marcação. Ele realmente
Não é um desenho muito elaborado, é realmente para parecer um desenho animado, um bonequinho de pelúcia. Então não tem uma marcação muito forte. É só mesmo em alguns detalhes para a gente ter a diferenciação de pescoço e dar um efeito de sombra aqui embaixo também, para diferenciar uma parte da outra. Mas de detalhamento é só isso mesmo. E aqui eu vou fazer agora o número 1 aqui em cima e vou fazer um detalhezinho também no farol.